E aí galera, aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retorno com Baki 7ª temporada. Mas antes de continuarmos essa saga, tenho que te falar que se você gostou dessa thumb do vídeo, ela foi colorida pelo Mushuri e eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo. Também agradeço ao Thiago Abreu Moura, que no caso fez uma doação pro canal, isso ajuda bastante aqui pra manter o conteúdo e até melhorar as coisas. E agora vamos falar das fanarts que foram enviadas pra mim. A primeira foi enviada pelo Bruno de Oliveira, que fez aí a fanart da namorada de Baki, achei bem legal, ficou da hora. A segunda foi enviada pelo Hugo Victor, que no caso fez uma arte aí do Kaku Kaio, ficou boa também, gostei muito. E a terceira foi enviada pelo Matheus Galvão, que no caso fez uma arte aí de Jack Hammer, ou melhor, Jack Hammer, que ficou muito boa, curti mesmo, ficou bem da hora. Mas enfim pessoal, vamos agora focar no que interessa, nessa saga e continuar a sua história. No caso, no episódio anterior a gente viu o Doppo e o Shibukawa tentando viver tranquilamente, até mesmo sempre entrando em alguma briga, alguma coisa de alguém que tá querendo testar a força com eles, onde sempre é alguém fraco que desafia os coitados. Mas enfim, somos levados novamente para a casa de treinamento de Baki, e lá está Baki treinando dentro do porão, muito concentrado, onde ele pensa, ainda não, difícil, isso é realmente difícil, ainda restam alguns músculos, só alguns músculos, que ainda não quebraram, suor, meus músculos estão suados. E aí que de repente ele avista uma barata na escada do seu porão. E enquanto olha para ela ele pensa, faz realmente um longo tempo, professor. Mano, o cara tá aprendendo com a barata, velho. Ele tava esperando a barata visitar ele de novo, porque é o professor dele, ele tá aprendendo com ela. Interessante isso, velho, porque ele sempre aprende com um bicho. Antes foi com o louva-a-Deus, agora ele tá aprendendo com a barata. Uma das coisas que eu acho mais legal do Baki é essa parada dele ficar, no caso, pegando animais e transformando em arte marcial. Eu acho muito da hora. E aí, olhando pro seu novo professor, começa a ficar atento aos detalhes, onde pensa, eu tenho que ser mais como você. Minha força e poder, minhas pernas e músculos precisam se tornar mais como os seus. E aí que a barata sai de um lugar para outro rapidamente e ele pensa, quando foi que comecei a te imitar? E tentando entender os movimentos da barata, continua analisando. Foi quase um verdadeiro enigma, suas explosões repentinas de poder quando você se move. Foi realmente cativante a mecânica por trás de seus movimentos. Mesmo que todos tenham nojo de você, e você seja até mesmo rejeitada aonde quer que você vá. Que seja. E pensando em outros animais, ele diz, há alguns que te superam em velocidade, mais do que alguns animais na verdade. Porém, mesmo entre eles, você ainda é o número 1 em um aspecto simples. Você é o único que pode ocorrer em alta velocidade desde o início. E realmente, velho, barata é a peste, bicho. Quando você vai mexer com elas, elas saem numa carreira insana. E tipo, elas não pegam velocidade, elas não aumentam. Simplesmente ela tem aquela velocidade padrão e ela sai dali do início até o fim, onde quer que ela corra, naquela velocidade, tá ligado? Realmente, eu nunca tinha preparado pra pensar nisso. E ainda pensando, Baki fala, não há ninguém que possa corresponder a você nisso. Sua velocidade máxima começa desde o seu início. Mas aquela velocidade, mesmo que fosse temporária, se você transferisse essa mesma dinâmica para o corpo humano, essa pessoa chegaria a cerca de 270 km por hora. E olhando fixadamente para a barata, só pensa que aquilo pode ser possível. E ainda imaginando como transferiria essas qualidades para o humano, pensa, um único humano, para ele começar 270 km desde o início, ele teria que ser empurrado por trás desde o início, onde mostra que um trem-bala teria que estar impulsionando ele. Parando para pensar, realmente é praticamente impossível, tendo em vista que o poder de aceleração e de potência de aceleração tem que ser insano para começar tão rápido assim do início, já bem ligeiro, tá ligado? É um negócio bem insano. Mas vou dizer que não é protagonismo se Baki conseguir isso não. O cara praticamente tem o satanás na cabeça dele, dentro do cérebro. Isso aí é fichinha para ele. E ainda pensando nas possibilidades, Baki diz, ele morreria. Seus músculos se rasgariam antes mesmo que ele pudesse chegar a esse ponto. É por isso que você é incrível. Isso simplesmente não é possível para humanos. E aí, caminhando na rua, Baki olhou para o chão e viu uma barata esmagada. E começou a analisar aquilo. Quando foi que suas entranhas, elas... Essa é uma grande dica. Você não tem músculos, nem mesmo parece com carne. O interior do seu corpo não é o que eu pensei que fosse.
é líquido. Alcançar a marca de 270 km não é possível para humanos, mas para atingir a velocidade máxima desde o início, tenho que me tornar como líquido. E voltamos lá no porão, né, onde ele está pensando isso, e ainda continua. E semelhante com o que aconteceu com Bach na luta dele contra Oliva, onde ele imaginou ele se derretendo para fazer parte de todo o local que acontece a mesma coisa. E vemos que ele literalmente desmancha completamente e de repente, com uma incrível velocidade, ele consegue alcançar a tão sonhada velocidade prometida. Onde até mesmo é possível ver que o suor dele ficou marcando o ar onde ele estava por alguns segundos, de tão rápido que ele se moveu. E olhando para aquilo, Bach pensa, parece que minhas pernas chegaram ao ponto que eu queria. E é aí que mais uma vez somos levados para outro local. Só que dessa vez vemos um raio atingindo a cidade. E é explicado o que ocorre pelo narrador. Houve um festival de fogos de artifício naquela noite, mas as nuvens de acima são tempestuosas e cheias de chuva. E depois que o show acaba, as pessoas simplesmente caminham de volta pelo caminho por onde vieram. E aí é que é mostrado de longe a tempestade chegando e até mesmo se diz: e foi aí que um raio caiu. E vemos um jornalista falando sobre o ocorrido. Este é o noticiário da noite. O caminho que as pessoas percorriam tinha uma estátua de bronze que foi atingida por um raio. Foi na ponte que tinha uma boa vista para o show de fogos de artifício. Havia 7.000 pessoas na ponte na época, e entre elas um segundo raio atingiu a ponte. Mas por alguma razão ninguém ficou ferido naquele momento. E por quê? Você deve se perguntar, certo? Esta é a imagem tirada no momento do incidente e foi no mínimo um acontecimento chocante. Os relâmpagos atingiram a estátua de bronze e um ser humano, e sem dizer nenhuma palavra ou mesmo recuar, o humano continuou andando. Que tipo de homem é esse? E aí que a jornalista pergunta para o doutor da Universidade de Tóquio a opinião dele, e ele diz: isso é o que você pode chamar de caso especial. Também à primeira vista eu vejo algo assim. Só há uma coisa que posso dizer sobre um caso como este, é que havia mais de 7.000 pessoas no topo daquela ponte. E a jornalista, pensando e falando com o doutor, diz: antes de prosseguir, há mais uma verdade que você precisa ver ao olhar para essa imagem. Me diga o que você faria com isso que você vê agora. E aí que ela diz: esta é a forma de um monstro, ela realmente é a forma de um esqueleto humano? Você viu algo assim antes? Já que ela perguntou isso, eu vou fazer a pergunta para vocês agora. Vocês já viram isso antes? Eu tenho certeza que já vi, porque eu já vi. Agora eu quero saber se vocês sabem. Se você é verdadeiro fã de Bach, você sabe quem é a pessoa que tem o mesmo crânio no formato de um demônio de uma cara estranha. Quero que vocês respondam aqui nos comentários. Caso você não saiba, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, porque tem muito mistério da família Rama para ser explicado. E aí até mesmo a jornalista ela tem dificuldade para tentar pôr em palavras o que está pensando sobre aquele ser que ela acabou de ver na imagem. E o doutor fala: você está dizendo que isso está vivo? Isso estava caminhando entre eles? E ela diz: sim. E aí que o cara começa a explicar cientificamente: e não morreu com impacto? O raio acertou com força e pareceu durar por um bom tempo. Então realmente tinha que ser um monstro, porque um humano não poderia sobreviver a algo assim. Em tese, viu? Se você parar pra pensar, já teve casos de humanos que sobreviveram a esses raios. Desmaiaram, e até mesmo continuaram andando. Já teve até mesmo o caso que um cara recebeu 7 raios, mano, em toda a sua vida. De mês em mês ele recebia um raio, porque ele vivia numa área que era bem propensa a cair raio. Então geralmente ele recebia, a cada mês ele recebia um raio na cabeça. E ele não ficava com sequelas, ele não tinha feridas, nada. Simplesmente recebia o raio e ia embora e ele ficava de boa. Mas eu não sei te dizer, não lembro ao certo da matéria se ele chegava a desmaiar ou se ele ficava bem, normal, como esse ser está fazendo. E aí que o cientista continua perguntando se era real aquela imagem. E a jornalista diz que sim. E aí que ainda se fala: por exemplo, no corpo humano, o sangue flui em uma maneira de garantir que tudo continue funcionando. Velocistas olímpicos, eles treinam os seus corpos para aumentar ou acelerar o fluxo sanguíneo. Você pode ver isso através de como eles se movem e até mesmo os resultados que alcançam. E a jornalista pergunta: isso está relacionado à imagem? Onde ele confirma: sim, isso está intimamente relacionado. E aí que ela pergunta mais: mas é realmente algo que um humano pode fazer com o que acabamos de ver? E ele diz: não, isso absolutamente não é a mesma coisa que um humano possa fazer. Se um raio tão forte como aquele atingir o humano, sua carne queimará no local. E ela olha e diz: e agora? E ele fala:
Não pode ser que este fosse um ser humano extremamente forte? Talvez ele seja realmente super forte, apenas. E é claro que é um homem forte, né? Só pela silhueta você já deve saber quem é o cara que tá andando ali. E aí que vamos pra casa do Tokugawa, que está assistindo o jornal, e até mesmo ele fala: então esse é um professor de universidade, né? Ele não sabe absolutamente nada. Ele não deve usar a lógica normal para essas coisas. Mesmo se você usar um raio, não importa. Por exemplo, se um raio atingir um avião em pleno voo, ele se dispersará. As pessoas lá dentro nem vão perceber. E tudo isso porque os aviões têm seus condutores ligados a eles para conduzir eletricidade para longe. E é assim que a maioria das coisas pode sobreviver ao impacto de raio. Enquanto houver uma saída, a eletricidade seguirá a rota mais eficiente. Pessoas normais nem seriam capazes de se mover se isso as atingisse. Mas há uma razão pela qual atingiu aquela pessoa. Você pode procurar tudo o que quiser para encontrar respostas. Ele podia bater em uma estátua de bronze, bater em antenas de carro, bater em uma torre, pode até mesmo bater em uma espada. Mas qual é a única coisa que o raio decidiu atingir? Um verdadeiro monstro que não tinha como ele se desviar. E bem empolgado, Tokugawa fala: tal como esperado, este é um mundo onde a lógica nem sempre funciona. Dentro deste mundo, existem monstros à espreita que você nem consegue imaginar. Talvez fosse o próprio Deus agindo. Talvez ele quisesse até mesmo testar por si só a criatura mais forte e viva. E mostrando o crânio demoníaco, Tokugawa continua: e quase não é mais humano, mas sim um verdadeiro demônio acordando nesta terra. E esse é o homem conhecido como Yujiro Hama. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá aquele like. E como sempre, eu tô tentando trazer todo dia aqui Baki, tá certo? Mas não tem hora definida pra eu trazer. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!